vocês estão bem? Meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje estou aqui com meu coração acelerado para retomar um quadro aqui no meu canal e, na verdade, uma edição especial, digamos assim, desse quadro, que é o Verdades Sejam Ditas. E o Verdades Sejam Ditas de hoje é sobre um assunto bem delicado, que é saúde mental, mas também muito íntimo. Por quê? Porque eu trouxe um Verdades Sejam Ditas sobre transtorno de personalidade borderline, que infelizmente, recentemente, foi o diagnóstico que eu tive. Há uns meses atrás eu decidi voltar a fazer terapia depois de muitas pessoas ao meu convívio falar que eu não tava legal, e eu realmente percebi isso, mas faltava uma motivação pra realmente ir atrás, e eu achava que era algo da ansiedade ou a depressão, e que eu ia conseguir controlar sozinha. Até que eu realmente voltei, e depois de muito investigar, a minha psicóloga chegou na hipótese, né, do borderline. Foi uma loucura isso do borderline, porque ao mesmo tempo eu estava em negação e eu falava, não, eu não tenho isso, e ao mesmo tempo eu estudava sobre e falava, realmente faz sentido. Mas como qualquer transtorno, como qualquer doença mental, existem muitos preconceitos ainda sobre o transtorno de personalidade borderline, e até mesmo para os pacientes que foram diagnosticados com algo que não é tão conhecido, que não é tão falado, ou às vezes é falado da maneira errada. Isso causa muito pânico dentro da gente e eu sei que das pessoas ao nosso redor também. E até mesmo eu, que digamos assim, tenho a mente aberta para diversos assuntos, confesso para vocês que eu fiquei muito envergonhada e até mesmo apavorada, assim, da reação das pessoas que eu conheço e que eu realmente me importo com a opinião. E até muitos eu não contei sobre o diagnóstico ou fui contar muito tempo depois de ter sido levantada a hipótese, por puro medo da reação e do que iam falar. E ao mesmo tempo, para as pessoas que eu contei, muitas não sabiam como reagir ou como ajudar. E por isso, algo me motivou a gravar esse vídeo. Então esse vídeo ele vai ser dedicado a dois públicos-alvo. As pessoas que recentemente descobriram o diagnóstico de borderline e que estão extremamente apavoradas. E para as pessoas que conhecem, que gostam ou que amam mesmo uma pessoa que tem esse diagnóstico e que é tão difícil de lidar, tanto a pessoa ou até mesmo para ajudá-la. Então, como é algo que afeta todo mundo, como eu sempre falo, meu canal ele é uma espécie de diário que, através das minhas experiências, eu espero ajudar pelo menos uma pessoa. Então esse vídeo ele não poderia ser diferente. Enfim, chega de falação e vamos começar realmente o conteúdo do vídeo. Bom, como o próprio nome já diz, o transtorno de personalidade borderline, ele afeta, digamos assim, a personalidade da pessoa. Mas quando eu falo personalidade, eu quero mais dizer no cotidiano da pessoa, sabe? Ele vai afetar, sim, aquele ser humano, ele vai causar, de certa forma, muitas crises de identidade, ele vai afetar especificamente como aquela pessoa se sente, até mesmo o funcionamento daquela pessoa. Porém, existe uma diferença muito grande entre transtorno e personalidade. Como assim? Na personalidade que eu quero dizer a persona, tá? Eu quero deixar isso claro porque quando eu fui diagnosticada, eu olhava para as pessoas que eu via que falaram que tinha borderline e eu falava, eu não sou que nem ela. Eu não sou assim, eu não ajo assim, eu não sou agressiva, eu não sou dessa forma. Por que você tá falando que eu tenho isso? Eu demorei até um certo tempo pra entender que por trás de todo o transtorno tem um ser humano. Então, independente do transtorno que eu tiver, eu tenho a minha essência. Eu vou ser carinhosa, eu vou agir de uma maneira que, independente do transtorno que eu tenha, eu vou ser assim. Quando aquela pessoa está sendo tratada, quando ela está ali no seu estado mais estabilizada, ela vai demonstrar essa essência, né? É isso que vai transparecer sobre a pessoa e não o transtorno dela. E uma verdade muito grande do borderline que até assusta pessoas recentemente diagnosticadas ou até mesmo a pessoa que descobriu que um parente próximo tem aquela doença e vai estudar sobre, porque a primeira coisa que você pesquisa vai chegar pra você um estereótipo do borderline. A primeira coisa que você descobre, por exemplo, é que uma pessoa é extremamente agressiva, que é tratada como manipuladora, sendo que não é nada disso. Quando você vai estudar sobre borderline, a princípio você vai ter um susto, vai ser tipo uma bomba de informações. E quando eu fui fazer isso, é porque foi a recomendação da minha psicóloga, quando ela me falou e que eu fiquei muito em choque, tipo, eu não tenho isso não. Assim, tudo de ruim você vai ouvir sobre esse transtorno. Inclusive vai ser facilmente comparado com pessoas narcisistas, com pessoas bipolares, assim, diversas outros transtornos que também têm suas peculiaridades, mas que não tem nada a ver com borderline. E volta naquilo que eu falei, né? Existe uma pessoa por trás de qualquer transtorno. Então, independente dos estereótipos, as pessoas são diferentes entre si. Esse estereótipo que tá aí jogado na internet também é algo que assusta muito a pessoa que tem borderline
ou até mesmo alguém que tá buscando, sei lá, conhecimento para ajudar aquela pessoa, talvez ela vai ler isso na internet e vai realmente optar por se afastar, vai falar que aquela pessoa é um perigo pra ela, porque é praticamente isso que você interpreta na internet. Pra compreender um pouco melhor esses estereótipos, é legal a gente separar o borderline em dois tipos. O borderline explosivo e o borderline implosivo. Aí a gente consegue separar também um pouco esse estereótipo e também entender o porquê que você não se identifica às vezes com algum rótulo. Pessoas com transtorno de borderline que se encaixam aí como explosivos são pessoas que atendem muito mais sobre os seus impulsos. E elas externizam isso de uma maneira muito diferente. Como assim, Duda? São aquelas pessoas que são realmente taxadas como agressivas, porque quando elas sentem aquele impulso, por exemplo, de te ofender, de jogar algo em você, ela não vai reprimir esses impulsos, ela vai soltar essa impulsividade e infelizmente ela vai te atingir de uma maneira muitas vezes negativa, mas ela não vai guardar aquilo pra ela. São pessoas que muitas vezes têm muitas crises de raiva, que surtam e depois elas nem entendem porque foi realmente motivada por aquela crise e realmente foi os impulsos do borderline dela. Eu não tô querendo colocar esse tipo de borderline como tipo negativo e o outro como positivo, não, nada disso, os dois são bem negativos, mas é praticamente um entendimento e é o que rola mesmo. Essas pessoas, praticamente, elas vão meio que atacar, mas atacar numa defensiva para elas não se machucarem, do que, por exemplo, esperar a agressão do outro. Já o borderline implosivo, ele é aquele tipo de pessoa que ele não vai te atacar, ele vai se atacar. Então, se você, por exemplo, magoou ele de alguma forma, você agiu de uma maneira errada ali no entendimento dele, ele não vai te punir, ele não vai te xingar, ele não vai te agredir. Ele vai se autopunir. Algumas pessoas taxam até mesmo esse tipo de borderline como pessoas vitimistas. Mas não é isso, é porque realmente a visão de mundo dele é que tudo que acontece é culpa dele. Então, se ele não consegue conversar, talvez, com aquela pessoa sobre algum assunto, a culpa não é daquela pessoa, a culpa é dele. Ele vai se martirizar por isso. Ele vai passar mal por conta disso, ele vai descontar nele de alguma maneira. Também são pessoas com essa agressividade que o borderline explosivo tem. Só que ao contrário de descontar em outras pessoas, ele vai descontar em si mesmo. A gente pode separar mais ou menos assim, que como se os explosivos, os inimigos deles fossem terceiros. E os inimigos do implosivo é ele mesmo, entendeu? Então ele não tem os inimigos, ele é o inimigo. E o borderline implosivo eu acho que é o que eu posso falar com mais propriedade, porque é realmente o que eu tenho e é o que realmente passa na minha cabeça. E aproveitando que a gente falou um pouco sobre os rótulos, vou falar pra vocês e reforçar, na verdade, que é importante você ter muito cuidado com rótulos, cuidado com diagnósticos, é tudo muito perigoso, né? De certa forma, às vezes você vai ver esse vídeo e vai falar: eu acho que eu tenho isso, mas não é isso. Você tem que ir no psicólogo, você tem que ir no psiquiatra. Até chegar nesse diagnóstico, pra mim foi questão de anos. Eu fui tratada por muito tempo como se fosse apenas uma depressão, apenas uma ansiedade. E depois de muitos anos foram descobrir, porque o diagnóstico ele leva tempo, ele leva meses, às vezes ele leva anos. E às vezes você vai se identificar com esse vídeo, o seu transtorno vai ser outro. E às vezes você não vai ter um transtorno, você tá passando por um momento difícil da vida. Então, assim, busque tratamento. Nunca faça um diagnóstico para você mesmo através da internet, através de vídeos, através de livros que você lê. Sempre busque um profissional. Beleza? Agora que eu expliquei um pouquinho como funcionam os tipos do borderline, os rótulos, enfim, eu vou explicar como funciona realmente a cabeça de um border. Quando eu comecei a estudar e entender um pouco mais sobre borderline, eu entendi que a gente tem praticamente dois sinônimos ali dessa palavra. Intensidade, que eu acho que assim, é a palavra que define um border, é intensidade. E a segunda é impulsividade. E aí também a gente consegue, acho que de certa forma, separar também esses grupos. Porque o meu entendimento como uma pessoa que é borderline impulsiva, eu vejo que eu sinto muito as coisas, eu tenho realmente essa impulsividade, essa vontade de fazer, mas eu consigo segurar muitas das vezes os meus impulsos, às vezes por orgulho, às vezes por medo, mas eu tenho alguma motivação que me consegue fazer segurar. Às vezes, por mais que eu tô ali morrendo comigo mesma, eu prefiro sentir aquela dor do que realmente talvez externizar aquilo. Já o que eu vejo das pessoas do outro grupo é que elas não conseguem tanto segurar esses impulsos e elas acabam sendo muito mais impulsivas. Mas elas são consideradas mais impulsivas porque elas não seguram esses impulsos e sim, elas colocam pra fora. Tudo pro borderline é tudo muito intenso, não existe pouco com a gente. Borderline é aquela pessoa famosa 8 ou 80, se a gente te quer muito, se a gente te ama muito. Se a gente não gosta de você, a gente não gosta de você e é muito. E é assim que funciona. E talvez essa intensidade muito grande, ela
anda muito lado com essa impulsividade, né? Porque você sentir muito te dá muita vontade de fazer muita coisa, dá vontade de correr atrás, dá vontade de fazer loucuras, digamos assim, e muitas das vezes as pessoas fazem. Quando eu era pequena, eu lembro que tinha uma série que era 3 é demais, e era meio que o bordãozinho era 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. E é realmente isso, tudo que é muito, às vezes assusta o outro, né? Tudo que é muito, às vezes gera coisas assim muito intensas. Então, você ser muito intenso, isso não significa que a coisa é boa, né? Isso pode ser muito bom em algumas situações, mas pode também te causar coisas muito negativas, causar coisas muito negativas a terceiros. Então, assim, é algo muito difícil. E tudo que você sente, tudo que o borderline sente não é pouco. Então, às vezes, uma coisa que para pessoas que não possuem esse transtorno é coisas muito poucas, sabe? É um detalhe muito bobo. Mas para as pessoas que têm borderline, aquilo ali toma uma proporção gigante e afeta aquela pessoa de uma maneira muito doida. E a outra, que não tem, fica olhando pra pessoa tipo, você é doida? Isso é uma coisa nada a ver e você tá causando. Então essa intensidade de sentir a vida é algo muito delicado que tem que tomar muito cuidado com o borderline. Outro fato muito importante da gente deixar muito claro no borderline é que o borderline, ele sente um vazio constante. É como se você olhasse assim o mundo acontecendo ao seu redor e você se achasse um nada. Você olha no espelho e tem hora que você tem vontade de quebrar ele, porque realmente você acha que você é um nada, que você não merecia nem estar refletindo aquela imagem no espelho. Borderline, se você for estudar mais ou menos o que causa, né, o que desenvolve, geralmente foram crianças que sofreram com uma ausência paterna ou materna, então às vezes acabam desenvolvendo isso e foi algo que ele viu ali, por exemplo, na infância, que ele sente que ele não foi suficiente, talvez para aquela pessoa que devesse amar ela. Então ela sente um gatilho muito grande, um medo muito grande. É um medo muito grande de ficar sozinho, sabe? Ficar sozinho e olhar para aquela dor e olhar para aquele vazio. Então é algo que causa pânico em um borderline. Aproveitando esse gancho, o borderline ele tem muito medo de abandono. Como eu falei, tem essa causa aí, né, digamos, na infância. Então isso causa um pânico dele pensar que uma pessoa que é importante para ele, de uma pessoa que está ali na vida dele, que aquela pessoa vai sair de alguma maneira da vida dele, que ela vai sair daquele mundo, e isso causa pânico, isso causa histeria, é uma coisa muito louca como a gente se sente. É assim, é um medo de perder muito grande, um medo de perder pessoas, um medo de ficar sozinho. Mas isso é muito negativo, né? Tanto pro borderline, porque ele praticamente vive em função ali, né, do medo, né, de pessoas saírem da vida dele, mas também é sufocante para outras pessoas, porque as pessoas têm a vida delas, elas precisam viver, né? Todo mundo precisa, mas o borderline vai sempre achar que vai ter alguém melhor que ele, que vai ter alguém mais interessante que ele não merece aquele espaço na vida de determinada pessoa. Então é tudo muito delicado, sabe? Então, assim, é uma maneira muito inferior de se sentir perante as pessoas e um medo de perder muito grande também. Tanto pessoas como espaço, sabe? Como perder, por exemplo, você tá acostumado com uma rotina, você perder aquilo pro borderline, assim, é terrível. Aproveitando aí o gancho, o borderline, ele tem sérios problemas de autoestima, obviamente. Uma pessoa com essas características que eu citei agora, ela obviamente tem sérios problemas de autoestima. Ela sempre se acha inferior a tudo e a todos, né? Então sempre vão ter pessoas melhores que elas na cabeça dela. Isso é algo muito ruim, tanto para quem vive ao entorno dela e principalmente para quem vive com essa sensação, né? Então, assim, você olha no espelho, você se acha feio, ou você se acha magro demais, ou você se acha gordo demais. Nunca tá suficiente, você sempre vai se achar ruim, você nunca vai se achar interessante, é sempre... Isso não é uma autoestima nem só física, tá? É mental também, assim, você sempre vai achar que você não é inteligente o suficiente, que você não é capaz o suficiente. É como se tivesse uma vozinha te lembrando o tempo todo. Você não consegue, você é insuficiente, você não é bonita. É assim que funciona. E justamente por funcionar assim, sempre você achar que existem pessoas melhores, você vive uma constante comparação, né? E tudo é muito 880. Então você vive nessa intensidade muito grande de estar assim, todos são melhores que eu sou horrível, eu não mereço estar aqui, eu não sou legal o suficiente. Porém, aproveitando esse gancho do 880 que eu citei, existem muitas pessoas com transtornos de borderline que oscilam muito. Em geral, essas pessoas possuem uma autoestima baixíssima.
Isso dá pra ver até o que ela se permite em suas relações. E aí, por ter isso de 8 a 80, existem momentos que aquela pessoa ela vai se achar, tipo, a última bolacha do pacote. Tipo, nada me abala, eu tô tranquila, eu tô muito bem. E outros que ela vai estar se achando a pior pessoa do mundo e que geralmente ela vive muito nesse outro, tá? Pelo que eu vejo, assim, na internet, o que é nomeado essa diferença muito grande é como um complexo de Deus, né? A pessoa, ela tá ali, tipo, no céu, do nada ela vai ao inferno, e a pessoa que não entende muito isso, fala, tipo, ontem você tava se achando um lixo de pessoa e hoje você tá se achando a pessoa maravilhosa. É algo muito confuso, mas é justamente por essa crise de identidade que o borderline ele vive o tempo todo. Não podemos falar de borderline sem falar, assim, do principal caos da vida dele, que é a dependência emocional. Eu acho que foi uma das coisas que mais gritou pra minha psicóloga, tipo, essa menina é borderline. Eu acho que eu já até comentei em um vídeo isso pra vocês, que eu descobri um padrão meu, referente até mesmo ao vazio que eu sentia. Mas eu relacionava muito esse vazio ao meu luto, né? Então, muitas das coisas, na verdade, do borderline, tudo eu olhava e falava assim, eu realmente me identifico, inclusive quando a minha psicóloga tava lá fazendo as perguntas, mas eu ficava tipo, isso é por conta do luto, não é por conta de transtorno, mas é algo que me acompanha já há muito tempo, até mesmo antes de eu ter as minhas perdas na minha vida. Eu reparei um padrão em mim, foi até quando eu tava sem fazer terapia, de que toda vez que alguém falecia na minha vida, eu meio que criava uma dependência emocional em uma amizade, um relacionamento, era sempre algo que eu meio que substituía no meu inconsciente. E posteriormente foram relações que, hoje que eu me curei dessas dependências, eu olho e falo, tipo, como você se sujeitou a determinadas coisas. Tipo, foram pessoas que me fizeram muito mal, mas eu tava ali, tipo, eu preciso daquela pessoa, eu só vivo se aquela pessoa estiver na minha vida. E isso nada mais é que dependência emocional. Eu já tive dependência emocional em amizade, em relacionamento, e isso, infelizmente, é algo normal pro border. E você tem que tomar muito cuidado em toda a relação que você vai se envolver, tanto em amizade quanto em relacionamento mesmo, porque praticamente você sente aquele vazio ali e você acha que qualquer pessoa pode te preencher. E como você sente uma falta muito grande dentro de você, geralmente você vai idealizar pessoas ao seu redor e você sempre vai achar que essas pessoas são melhores que você. Então você tem que tomar muito cuidado para você não desenvolver relacionamentos tóxicos, porque às vezes o padrão do borderline ele não é visível para ele, mas ele é visível para muitas outras pessoas, inclusive para quem quer fazer um mal para ele. Bom, aproveitando esse gancho do vazio, também tem algo que é muito triste, mas que o borderline ele tem que tomar muito cuidado. A pessoa que tem borderline, geralmente ela tem compulsões. E compulsões podem levar a pessoa a ter vícios. Compulsão também foi uma das coisas que me buscou ali um tratamento. Quando eu tava muito mal da depressão, ou eu comia tudo que tinha na minha frente, ou eu ficava dias sem querer comer. Eu olhava pra comida, eu comia e sentia vontade de vomitar. E o porquê essa comilança? Porque você sente aquele vazio dentro de você e você precisa preencher de alguma forma. E essas compulsões, obviamente, podem levar a vícios, porque do mesmo jeito que o meu foi algo tranquilo ali, que foi comida, foi doce, essa compulsão. Mas tem pessoas que infelizmente caem no álcool, na droga, então é algo que você tem que tomar muito cuidado. Outra tendência aí entre o borderline, e quando eu falo tendência, eu não quero dizer entre moda, assim, sabe? E realmente, assim, entre sintomas, coisas que tendem a acontecer, tá? Interpretem da maneira certa. Borderline tende a ser uma pessoa que pratica automutilação. Eu, por exemplo, eu não tenho problema em me cortar, mas eu também pratico automutilação como? Através da minha alergia. Eu já falei isso, eu acho, em algum vídeo. Eu tenho um problema muito sério de dermatite atópica. E quando ela ataca, eu tenho reações alérgicas muito feias. Só que elas vão piorando porque eu fico me coçando. E é uma maneira de eu aliviar a minha dor. Teve época que eu tive as mesmas feridas que eu tinha no meu corpo, eu tinha na minha cabeça. Porque eu ficava coçando até formar essa ferida e até sangrar mesmo. E é, querendo ou não, uma espécie de automutilação. Eu acho legal a gente falar também. O borderline, ele geralmente são pessoas que têm ansiedade e depressão e geralmente vão buscar tratamento para isso, que foi o meu caso. E aí você cava mais fundo e você acha a verdadeira causa do problema. Então, muitos dos sintomas da pessoa também vão ser muito parecidos com a ansiedade e com a depressão, o que atrapalha também um pouco você chegar, acredito eu, aos psicólogos e psiquiatras, que atrapalha um pouco chegar também no diagnóstico, porque o borderline não é uma coisa fácil, como dá pra perceber nesse vídeo. Falando sobre sintomas de ansiedade, eu acho que o borderline ele vive uma constante angústia, né? Ele quer o tempo todo agradar, ele quer o tempo todo ser a pessoa
que vai fazer parte da vida de alguém, que a pessoa vai se interessar, que vai ser interessante para as outras pessoas por conta desse vazio que ele tem. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado que ele acha que tem sempre alguém melhor, que tem sempre algo melhor, algo mais interessante que ele. Então ele vive nessa constante angústia. No meu caso, eu vejo que tem momentos que se torna algo físico, sabe? Eu sinto, é como se é que não posso porque, tipo, eu não consigo enfiar a mão no meu coração, mas é como se eu estivesse quase pegando a minha dor na mão, sabe? É algo horrível. E essa sensação, muitas das vezes, ela vai gerar crises de pânico. Então, assim, é algo horrível você sentir isso. E assim, é terrível mesmo. Outra coisa que pouco se fala no borderline é a pessoa que vive um constante medo de estar se vitimizando. Principalmente, eu acho que as pessoas com borderline implosivo é como elas se sentem. Muitas das vezes essas pessoas não pedem socorro por achar que elas estão se vitimizando ou que aquela pessoa vai achar que ela está se vitimizando. Aquele borderline, ele não respeita a sua própria dor e ele não respeita seus sentimentos e ele acha que eles não têm validade. Então ele não consegue gritar e pedir ajuda e falar, olha pra mim. Ao mesmo tempo, o coração dele, o interior dele tá gritando, tipo, pede ajuda, por favor, eu preciso de alguém. Preciso ser cuidado. E aí fica uma luta ali, né? Daquela dificuldade de controlar as emoções. Eu acho que muitas das vezes segurar esses impulsos é mais fácil para os borderlines implosivos. Para os explosivos é um pouco mais difícil. Mas segurar também causa um dano tão grande na pessoa que tem um borderline implosivo que eu não sei nem nomear. Porque lembra que a gente sente tudo muito intenso? Então, você segurar aquilo que já tá te causando dor porque você está segurando, aquilo vai ter uma amplificação na sua vida que vai ser muito grande e vai ser uma luta que você vai estar travando meio que sozinho. E você vai estar tratando sozinho porque você se permitiu tratar sozinho. Então, depois disso tudo, eu acho que eu posso resumir que o borderline, ele luta contra todas as suas emoções e ali é meio que uma luta entre a razão e o coração. Geralmente o coração sempre ganha. E quando a razão ganha é algo muito torturante pro borderline, porque no interior dele, o coração dele tá gritando por socorro, só que ele tá ali segurando. Agora que eu resumi praticamente os sintomas e como o borderline se sente, eu vou falar pra vocês maneiras de vocês poderem auxiliar ou em situações que vocês podem auxiliar o borderline. O borderline tem muito essa questão de se achar inferior, de achar que ele não presta pra nada. É muito bom você incentivar essa pessoa a ter hobbies, a desenvolver os seus hobbies. E principalmente um fato curioso aí sobre os borderlines é que eles têm uma tendência artística muito grande. Então assim, se aquela pessoa for praticar um hobby e ela descobrir, sei lá, que ela tem um talento pra cantar ou pra dançar ou até mesmo escrever, que é o meu caso. Eu, por exemplo, eu escrevia muito, só que por determinado momento eu me deixei vencer por aquelas vozes falando que nada que eu fazia prestava. Até que eu conheci uma pessoa que, tipo, abriu os meus olhos e falou, às vezes você tem um dom pra isso. E eu falei, não é que eu tenho mesmo? E eu voltei a fazer aquilo e foi algo que me fez muito bem em momentos de crise e me ajudou a lidar com as minhas emoções. O borderline, ele precisa entender que ele tem a necessidade de tratamento. Ele precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico. E ele precisa aceitar isso. Eu melhorei muito depois que eu voltei a tomar remédio. Hoje eu tô muito mais estabilizada em comparação ao que eu tava há uns 4 meses atrás. Mas eu demorei muito a querer voltar a fazer terapia. E eu voltei porque eu tive incentivo de pessoas que estavam próximas a mim. Então incentive a pessoa que você conhece a buscar tratamento, a se manter no tratamento, a tomar os remédios, a realmente se cuidar, porque só assim ela vai retomar a vida dela e vai deixar de ser uma pessoa dominada pelo transtorno. Uma coisa legal de falar sobre os remédios é que a família precisa auxiliar muito. Quando eu comecei a tomar os remédios para regular o humor, tudo, eu tive muita crise, eu tive crise de pânico, eu tava dormindo do nada, eu acordava com meu coração muito acelerado e parecia que ia sair do peito, e isso eu tava dormindo, então assim, foi uma tortura, acho que durou umas 2 semanas e foi horrível. Então assim, apoie a pessoa que você tá ali, sabe, que você tá vendo que a pessoa começou o tratamento agora, porque é tudo muito delicado. Às vezes você olha de fora, pode parecer drama, mas tudo se torna muito físico, sabe, é meio que uma batalha ali do seu corpo com o seu mental, então é tudo muito intenso mesmo. Então, se você tiver um apoio de um familiar ou de um amigo, é muito bom e ajuda demais. E por último, mas não menos importante, o borderline, ele se sente muito sozinho, ele tem um vazio muito constante. Então, você se fazer presente na vida daquela pessoa, sério, vai mudar o dia dela. Borderline são pessoas muito observadoras, né? Então, elas podem não falar pra você, mas elas estão percebendo a sua movimentação.
Isso vai, de certa forma, acalentar o coração dela, vai fazer ela se sentir acolhida e isso vai ajudar demais. E sem perceber, às vezes, em um detalhe bobo, você vai estar estimulando aquela pessoa ali a desenvolver a autoestima dela, ver sim que ela é interessante, ver sim que ela é importante pra alguém e ela vai sim se sentir amada. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu sei que ficou longo, mas eu acho que ele foi de extrema importância, não só pra mim ou para as pessoas que têm borderline, mas também pra família dessas pessoas que precisam saber auxiliar, os amigos, até mesmo colegas, né? Então esse vídeo eu espero que ele realmente sirva com o intuito que ele foi gravado, que é auxiliar alguém. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga nas redes sociais, @dudasilva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!